Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia, aqui no seu canal Planilheiros, no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre um KPI muito importante, que é o CAGR. Em inglês ele quer dizer o Compound Annual Growth Rate, ok? Ah, Garcia, mas não entendo inglês, não sei para que serve isso. Vamos lá. Em português ele é a taxa composta anual de crescimento. Esse indicador, pessoal, ele é muito utilizado principalmente pelas startups, para você calcular aí em quanto tempo você pode ter um retorno financeiro. Legal? Então, se vocês não têm noção do que é isso, não sabem para que serve, eu deixei aqui no conteúdo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vocês entrem lá no nosso site, www.planilheiros.com.br, vai na área de downloads, baixem o PBI 55 e aqui dentro vocês vão encontrar a fonte no Wikipedia. É só clicar nesse link, vocês vão ter detalhes aí sobre esse indicador e eu trouxe para cá como ele é calculado. Então, basicamente, você precisa de três itens. Você precisa do valor final, do último valor. Você precisa de um valor inicial, que é o primeiro valor, ok? Você precisa encontrar o número de anos, que vai ser o intervalo que você quer calcular, para poder criar esse indicador, CAGR. Legal, pessoal? Lembrando que esse indicador, ele não é uma taxa real, ele é uma taxa fictícia. Por quê? Porque ele considera o período que você está medindo. Deixa eu desmarcar aqui o Brasil. Por exemplo, se você medir de 2007 a 2016, ele vai considerar 2007 como o primeiro valor, 2016 como o último valor, vai ver quantos anos tem entre 2007 e 2016 e vai aplicar essa taxa que ele encontrou dessa divisão uniformemente para todos esses períodos, para todos esses anos. Ok? Então ela é uma taxa composta, ela não é real, ela é fictícia. Depois, se vocês quiserem ter mais detalhes, entrem aqui na fonte do Wikipedia e vejam maiores detalhes, ou também aqui na descrição da videoaula. Mas ela é um KPI muito utilizado no mercado financeiro quando se fala de crescimento. Legal, pessoal? Bom, eu peguei os dados então do Banco Mundial, do GDP, ou do Gross Domestic Product, mais conhecido como Produto Interno Bruto, também como PIB. Então fui lá no Banco Mundial, baixei o PIB dos principais países em dólares, ok? E trouxe aqui para nossa tabelinha, nesses anos aqui, ó, de 2007 até 2016. Bacana, já deixei aqui um painelzinho semi-criado com uma única medida do PIB, que é a soma do campo de valor de PIB, e já montei aqui um gráfico por ano, uma tabelinha, um mapa coroplético, um mapa de formas também, onde você pode ir clicando aí no país e vendo o desempenho desse país ali dentro. Também deixei aqui uma lista suspensa para você escolher o país. Legal? Então, nós precisamos de 3 informações para calcular nosso CAGR. Vamos começar. A primeira delas é o valor final, ending value. Então, valor final. Como é que eu vou achar esse valor final, pessoal? Vou fazer uma calculate. A calculate do PIB. E desse PIB, eu vou usar a função filter. Por quê? Porque a função filter ela retorna para mim uma tabela nova, parametrizada como resultado. E essa tabela que vai fazer com que o nosso PIB, o nosso cálculo lá, PIB, que é a soma de valor, seja feito em cima dessa tabela nova. Ok? Então, o que eu quero nessa tabela nova? Se eu estou procurando o valor final, eu quero nessa tabela somente os últimos anos. Então, eu vou pegar na tabela de calendário, eu quero todo mundo que for igual ao ano, igual ao maior ano, max de calendário ano. Pronto. Então, na minha tabela filter agora só tem o ano de 2016, que é o último ano. Então, o meu FDados PIB, minha medida, está trazendo para mim somente os dados de 2016. Legal? Quando eu trouxer esse valor aqui para cá, criar um cartãozinho, vocês vão ver então que eu tenho aqui, ó, 73,23 trilhões. Ctrl C, vou vir aqui no meu relatório, Ctrl V, tá aqui. Então repara que 73,23 trilhões é exatamente o valor de 2016. Está aqui na tabelinha também, ok? E também, à medida que você for clicando, repara que agora ele passou a ser o último valor, 72,33, que eu marquei 2015. Ó. Legal? Então ele é dinâmico, ele vai respeitar a nossa seleção. Então já achei o valor final. Falta eu achar agora o valor inicial.
É o mesmo cálculo, pessoal, é essa mesma conta aqui. Só que agora, em vez de eu querer achar o maior ano, que foi o max, eu vou querer achar o menor ano, que é o min. Então, vou copiar aqui a fórmula, criar uma nova medida, e aqui eu vou trocar somente este parâmetro, de max para min. Aí, tem que trocar o nome da medida também, né? Valor inicial. Enter. Valor inicial para cá, transforma isso em cartão. E aqui está, então. Acabamos de fazer a primeira etapa do nosso cálculo. Vamos dar um zoom aqui. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Pronto. Então, ó, acabamos de fazer o valor final e o valor inicial, que está compondo esta primeira etapa do cálculo. Então, ó, isso aqui e isso aqui estão compondo a primeira parte da nossa conta. Bom, então já temos isso daí, agora é só fazer uma divisão. Precisamos depois elevar essa divisão ao número de anos, né? 1 dividido pelo número de anos que eu tenho na minha amostra. Legal, então vamos lá. Para eu calcular o número de anos, pessoal, mais uma medida. Então vai ser num anos. Eu vou fazer então o meu maior ano, max de calendário ano, menos o meu menor ano, min de calendário ano. Dessa maneira, eu pego o maior ano, diminuo do menor ano e eu tenho o número de anos, o número de intervalos para poder fazer o cálculo do indicador. Se eu trouxer o número de anos para cá, vocês vão ver aqui, ó, 9 anos. Então, já tenho aqui 9 anos. Vou trazer esse 9 anos para o meu relatório, para a gente ver isso acontecendo. 9 anos. Deixa eu trazer o valor inicial também. Então, repare o seguinte, ó. Se eu pegar agora 2008, repara que tanto o valor final como inicial ficaram o mesmo valor. Mas se eu pegar mais um valor, por exemplo, 2011, aí sim, o valor inicial fica com o valor de 2008 e o valor final fica com o valor de 2011. E ele diz para mim que a diferença de 2011 para 2008 são 3 períodos, e realmente são. Legal, pessoal? Então, agora que a gente já tem todas as informações que a gente precisa, a gente pode fazer o cálculo do indicador. Legal? Então vamos vir aqui, ó, e fazer exatamente este cálculo aqui de baixo, que vai ser o CAGR. Então o CAGR é composto de quê? Abre parênteses, eu quero o valor final dividido pelo valor inicial, fecha parênteses, e eleva isso, né? O chapéuzinho aí, eleva isso pela 1 dividido pelo número de anos. Pronto, pessoal, exatamente este cálculo aqui, ó. Nós acabamos de executar. Se eu trouxer então o CAGR para cá, colocar ali no formato de percentual e botar em cartão, nós temos então o nosso CAGR. Só que faltou o menos 1 aqui do final, né? Da fórmula, a gente não pode esquecer dele para tirar de 100% e achar a taxa. Então, ó, menos 1, agora sim, 2,89 é o nosso CAGR, nossa taxa composta anual de crescimento. Então, ó, vamos trazer o nosso CAGR aqui para o nosso painel. Pronto, está aqui. Então, reparem, esta taxa está considerando todos os PIBs de todos os países do mundo, que a gente não filtrou nada, considerando o primeiro ano, 2007, está aqui, ó, valor inicial, 56,65 trilhões, e o valor final, 2016, 73,23 trilhões. Legal? Mas se eu, por exemplo, pegar 2008 até 2011, repara que ele refaz então o cálculo e acha para a gente nosso novo KPI aqui. Legal? Lembrando que ele está pegando o primeiro e o último e considerando essa taxa que ele encontrou do primeiro e último constante para o período de 3 anos. É assim que esse indicador é calculado. Bacana, pessoal? Garcia, e quando você seleciona apenas um ano antes de selecionar o segundo, fica dando erro. Você pode tratar esse erro, né? Você pode vir no CAGR e colocar um if error, por exemplo. Abre mais um parênteses, ponto e vírgula, 0, fecha parênteses. Então repara que agora quando eu tiver apenas um selecionado ele traz 0. Quando você selecionar o próximo, ele traz
o valor correto. Legal, pessoal? Uma coisa bacana, a gente puder pegar aqui o valor do Brasil, vamos considerar o PIB do Brasil como nosso indicador de crescimento aí, né? Repara só que, no geral, 2007 a 2016, nosso indicador caiu para 2,83%. Mas se eu pegar o período da crise, onde o Brasil se enfiou, né, infelizmente, 2014, por exemplo, a 2016, repara, olha como é que o indicador é afetado. Tá vendo, pessoal? Como é que o PIB, né, deu uma queda aqui, e isso está afetando seriamente aqui no nosso indicador. Se eu pegar, por exemplo, de 2013 a 2016, ainda assim, ó. Se eu pegar de 2012 a 2016, ó, ainda assim. 2011 a 2016, ainda assim. Então, repara que o PIB do Brasil, para esse indicador, não é uma boa referência aí para a gente ter. Tá vendo? Mas o que importa é que a gente conseguiu calcular esse KPI importantíssimo. Garcia, qual que é a maneira otimizada de fazer esse indicador? O pessoal que não assiste o vídeo até o final vai perder isso. A maneira otimizada é criando variáveis. Então, olha só, a gente não criou uma medida para o valor inicial, uma para o valor final e uma para o número de anos, 3 medidas. Para que você criar essas 3 para criar a quarta, se você poderia criar uma só, que seria, por exemplo, a CAGR. Ok? Então a gente vai criar uma nova medida, que vai ser o CAGR 2. Então, primeiro a gente vai declarar a variável de valor inicial. Variável de valor ini. Que é exatamente aquela conta que nós fizemos. Calculate do PIB, ponto e vírgula, filter da tabela de calendário, ponto e vírgula, dessa tabela eu quero o ano, como eu quero o valor inicial, então tem que ser o ano, igual a min de calendário ano. Então eu fechei o min, fechei o filter, fechei a calculate. Essa é a minha primeira variável. Agora eu vou calcular o valor final. Valor fim igual a mesma calculate de cima, pessoal, só muda o min para o max, né? Então eu vou copiar e colar aqui. Então vamos tirar aqui o min e colocar o max. Pronto. E vou criar minha terceira variável que eu preciso, que é o num anos. Igual, abre parênteses, vai ser max de calendário ano menos min de calendário ano. Pronto. Em posse dessas 3 variáveis, agora eu posso fazer o meu cálculo do indicador, fazer aquela continha lá que traz para a gente o resultado. Return. Qual que é o resultado? Vai ser valor fim. Então, ó, repara que agora é o valor fim com x e y, que é a nossa variável. Valor fim dividido por valor ini. Ok? Fecha parênteses. Eleva isso, abre parênteses, a 1 dividido pela nossa variável de num anos. Verdinha. Não é isso? Menos 1. Enter. Repare então agora, pessoal, que eu tenho novamente. Deixa eu colocar aqui em percentual também. Tá aqui, ó. Eu cheguei ao mesmo resultado do outro indicador, mas sem criar uma série de medidas. Criando apenas uma medida usando variável, declarando tudo que eu precisava. Então, na verdade, ó, eu não precisava mais do valor inicial, né, ficar sobrecarregando o nosso modelo de dados, do valor final, nem do número de anos, e nem do CAGR primeiro que a gente fez. Então, agora eu posso apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Pronto. Ficaria somente, então, com uma medida para ter o nosso resultado. Legal, pessoal? É assim que se trabalha com DAX, otimizando o seu modelo de dados. A gente fala bastante disso no nosso curso de Self-Service BI módulo 2. Bacana? Então, se você gostou do material, não esqueça de dar um like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Nos vemos numa próxima aula. Um abraço a todos, pessoal. Valeu, tchau, tchau.